Gente, vou falar um pouquinho agora sobre a gestão da produção e de recursos humanos da empresa de vocês. Essa é uma parte importante e delicada aqui do jogo, você conseguir gerenciar direito essa produção, a sua capacidade fabril, a sua força de mão de obra, etc. Tem alguns detalhes que eu quero mostrar aqui da regra do jogo para vocês, né? Por exemplo, na parte de produção, quando você vai produzir uma unidade de computador, você utiliza um pouquinho da sua fábrica. Mas o quanto que você utiliza da sua fábrica? A gente mede a nossa fábrica por uma unidade de medida chamada unidade fabril, UF. Então, você começa o jogo com a sua fábrica tendo 900 UFs. Esse é o porte da sua fábrica. Agora, o quanto que ela pode produzir? Quantos computadores, quantos notebooks e quantos servidores? Depende dos fatores de conversão entre unidades a serem produzidas e UFs, tá certo? Quando você vai produzir uma unidade de computador, você utiliza uma UF. Quando você vai produzir uma unidade de notebook, você utiliza 2,5 UF. E quando você vai produzir um servidor, você utiliza 1,2 UF. Então, não tem uma relação direta quando você dá a sua ordem de produção, lá naqueles 3 campos lá em cima à direita no formulário de decisões, onde você decide quanto você vai produzir de cada produto. Você não pode somar as unidades dos seus produtos ali e comparar com as 900 unidades fabris, que é a capacidade da sua fábrica inicial. Você tem que converter primeiro em UFs e utilizar esses fatores aí. Então, estou produzindo tantos computadores, vezes 1. Estou produzindo tantos notebooks, vezes 2,5. Estou produzindo tantos servidores, vezes 1,2. E aí esse resultado, somando isso, você sim compara com as suas 900 unidades fabris para saber se você está precisando de mais capacidade do que aquela que você tem ou se você está usando menos capacidade do que aquela que você tem. Aí você toma uma decisão se você quer aumentar a sua fábrica, se você vai deixando diminuir a sua fábrica ou não. Aliás, por falar nisso, a sua fábrica, que é o seu imobilizado, são os seus equipamentos da sua fábrica, você não tem como vender equipamentos. Então a única forma de diminuir a sua fábrica é deixando ela depreciar fisicamente. A fábrica, o imobilizado, deprecia a uma taxa de 0,8% ao mês. Então todo mês deprecia um pouquinho, 0,8%. Se você quiser manter a sua capacidade intacta para você poder produzir sempre o que você está pretendendo produzir, você tem que reinvestir na sua fábrica esse valor de 0,8% ao mês da sua fábrica. Certo? Então, a única forma de diminuir é deixando depreciar. Agora, se você quiser aumentar a sua fábrica, aí tudo bem, basta você comprar a capacidade fabril. Quando você quiser comprar uma UF, uma unidade fabril, para passar de 900 para 901, custa R$5.000. Então, cada unidade fabril nova comprada custa R$5.000, tá certo? E a ampliação da fábrica ela está limitada a 25% ao mês. Então você não consegue aumentar em um único mês mais do que 25% da sua capacidade fabril. Além de você gastar o dinheiro, fazer um investimento em equipamentos, pagando R$5.000 por cada unidade fabril, além desse investimento, tem uma despesa associada à compra de capacidade fabril. Nesse caso, é uma despesa, que a gente chama de despesas adicionais. E aí tem esse gráfico desse slide aí que mostra como é que variam essas despesas adicionais conforme o seu investimento em nova capacidade fabril. Então, se você comprar 100 unidades fabris novas, você gasta aí R$30.000 de despesas adicionais, fora os R$5.000 vezes 100, que você está investindo em equipamento. Agora, se você dobrar essa quantidade, passar de 100 para 200 unidades fabris, você mais do que dobra, mais do que triplica o valor de despesas adicionais. Ao invés de 30 mil, você gasta aí R$100.000, tá certo? Então essa é a informação que a gente tem desse gráfico de despesas adicionais. Então não é uma reta, tá? É uma curva esse gráfico aí, certo? Se você fosse fazer um paralelo entre a sua capacidade fabril e esse retângulo que eu estou mostrando nesse slide aí, quando você dá a sua ordem de produção,
você vai consumindo a sua capacidade fabril, vai utilizando a sua fábrica. Se você chegar no limite da sua fábrica de capacidade e você não consegue mais produzir porque você já chegou no seu limite, você tem a alternativa de alugar equipamentos. Então você pode alugar até 20% da sua capacidade fabril atual, tá ok? Alugar equipamentos, não é mão de obra, apenas os equipamentos. É a sua mão de obra, o seu trabalhador que vai atuar com esse equipamento, que vai manusear esse equipamento que você está alugando. Então você tem que fazer essa conta aí entre equipamento e capacidade fabril, quanto que eu tenho, será que eu vou alugar para produzir aquilo que eu quero produzir? E além dos equipamentos, também tem que fazer a conta de mão de obra. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui agora, né? Quanto que eu uso de mão de obra para fabricar aquilo que eu quero fabricar? Para você produzir uma unidade de um computador, você utiliza 50 homens-hora. Então a gente vai usar aí essa unidade de medida de homem-hora, HH, certo? E aí para produzir uma unidade do notebook, eu utilizo 100 homens-hora. E para produzir uma unidade do servidor, eu utilizo 200 homens-hora. Então, percebe que você começa a ter algumas contas a serem feitas, tanto de capacidade fabril quanto de força de mão de obra. O que eu sugiro é que você abra uma planilha Excel ou uma planilha lá do Google, por exemplo, para você poder compartilhar isso com a sua equipe, se você estiver trabalhando em equipe, para você ir montando esses controles que ajudam vocês a tomar a decisão. A partir de uma ordem de produção, quanto que eu preciso de capacidade fabril? Será que eu amplio? Será que eu deixo diminuir? Dessa mesma ordem de produção, quanto que eu preciso de mão de obra? Será que eu preciso contratar gente? Será que eu posso demitir gente? Essas contas têm que ser feitas e você tem que fazer isso. Tá? Não fica fazendo em papel, porque não fica bem organizado, toda rodada você vai ter que ficar repetindo essas contas. Então monta uma planilha com fórmulas bonitinho para que você consiga ter ajuda na tomada de decisão do próprio controle que você está fazendo. Se a gente fosse ver aqui em mão de obra, né? A gente tem 300 trabalhadores inicialmente, todas as empresas têm 300 trabalhadores inicialmente, e cada trabalhador trabalha 160 horas por mês. Então, se cada um dos 300 trabalha 160, a gente tem aí inicialmente um pacote de 48 mil homens-hora. Aí na sua ordem de produção, o quanto você vai produzir de cada um, multiplicando por esses fatores de 50 homens-hora, 100 homens-hora e 200 homens-hora para o servidor, você sabe se você vai ter gente sobrando, né, ou gente faltando para produzir aquilo que você quer. E inicialmente, no jogo, todas as empresas pagam um salário de R$800. Então, se eu tenho R$800 pagando por mês e o trabalhador trabalha 160 horas, a gente está pagando para ele um salário por hora de R$5 por hora. E aqui no jogo tem encargos de 100%, então ele te custa R$10 por hora. Hoje, com esse nível salarial de R$800. Se você der um aumento salarial, você tem que refazer essas contas para poder calcular aí o salário hora de cada trabalhador. E por que calcular o salário hora? Porque você sabe o quanto que custa cada produto, porque você sabe quantas horas gastam os trabalhadores para produzirem cada unidade de cada produto. Se a gente fosse fazer esse paralelo entre a sua força de mão de obra com esse retângulo que eu estou mostrando aqui nesse slide, né? Você dá a sua ordem de produção, tantos computadores, tantos notebooks e tantos servidores, você vai utilizando a sua força de mão de obra até chegar no seu limite, nesse exato momento, de 48 mil homens-hora. Ah, mas eu quero produzir mais e eu não tenho gente para isso e eu não quero contratar. Tudo bem, você pode utilizar hora extra, até um limite de 20% de hora extra. Então você consegue não contratar gente e produzir um pouquinho mais do que a sua força de mão de obra atual permite, botando os seus trabalhadores para produzirem em hora extra, tá certo? Dentro do limite de 20%, tá, gente? E aí, cada hora extra que o seu trabalhador trabalha, ele custa mais um pouquinho. Tem um adicional de hora extra, que é um adicional de 30%. Então, se hoje a sua hora trabalhada custa R$10 para a sua empresa, esse adicional de 30% equivale aí a R$3 de adicional de hora extra. Tá? Então, durante uma hora extra, você vai pagar a hora do cara, do trabalhador, que é R$10 por hora no começo do jogo, mais esses 30%.
Então uma hora extra custa mais caro do que uma hora comum. E como é que você faz para tomar a decisão se você quer trabalhar em hora extra ou não? Não tem lá no formulário de decisões um campo assim, quero hora extra. Não, não é isso. É simplesmente você mandar produzir uma ordem de produção tal que demanda mais mão de obra do que os trabalhadores que você tem. Com isso, o simulador vai automaticamente botá-los para trabalhar em hora extra. A mesma coisa com o aluguel de máquinas em termos de capacidade fabril de equipamento, né? Como é que você faz para alugar a máquina? Você manda uma ordem de produção tal que demanda mais capacidade de máquina do que aquela que você tem. Aí automaticamente o simulador vai botar aluguel de máquinas para você. Em termos de contratação e demissão, você pode contratar e demitir dentro de um limite de 10% ao mês. Então todo mês você pode contratar dentro de 10% ou demitir dentro de 10%, tá? Mês após mês. Sempre 10% em cima da força de mão de obra que você tem naquele momento. E quando você contrata, esse é um trabalhador maravilhoso aqui nesse nosso simulador, né? Ele entra trabalhando, produzindo, produtividade total, não precisa de treinamento. Ao contratar, ele já começa no começo do mês produzindo. E ao demitir, ele já sai no começo do mês, então você não conta mais com aquele trabalhador para aquele mês que você está decidindo, ok? Falando um pouquinho dos custos diretos e indiretos da sua empresa, né? Produção, RH, por isso eu estou falando de capacidade fabril, força de mão de obra, né? Os custos diretos de produção, a gente está falando aqui no jogo de salários, encargos e matéria-prima. Então naquele relatório ali de outras informações que a gente tem lá no nosso simulador, você vê exatamente isso. É o que a gente chama de custo unitário padrão. É a soma de salários, encargos e matéria-prima. Então se o seu custo unitário padrão de computador, por exemplo, é de R$ 1.150, você pode dizer assim, então eu vou vender por R$ 1.151 e ter R$1 de lucro. Não, não é bem assim, porque ainda tem outros custos extraordinários, como hora extra e aluguel de máquinas, além das despesas e outros custos envolvidos na sua empresa, né? Como estocagem. O estocar um produto acabado custa R$ 200 por cada produto acabado estocado. Reinvestimento em máquinas, investimento em propaganda, investimento em pesquisa e desenvolvimento, imposto de renda. A gente tem aqui no jogo um único imposto, que é o imposto de renda, de 30% sobre a renda, sobre o lucro, certo? Então é o único imposto é sobre o lucro. Se você não tiver lucro, não paga o imposto. Se você tiver o lucro, aí sim paga o imposto de 30%, certo? Então faça uma conta direitinho para saber qual é a sua margem, né, com todos esses custos e despesas envolvidas. Aí sim você saber a margem de contribuição, por exemplo, de cada um dos 3 produtos e no final das contas saber qual é a sua margem líquida da empresa como um todo e assim se você está tendo lucro ou prejuízo na sua empresa. Ok?